Agora nós vamos ter um momento muito especial aqui, que vai ser o Origem Talks. Falei certo? Falei certo, viu? Então, galera, o que nós vamos fazer agora vai ser... Eu vou chamar os convidados super especiais, né, que estão aqui conosco. Aproveitem. Então, eu quero chamar primeiro a nossa queridíssima youtuber Fabiola Mello. Muito bom. Vamos chamar, então, o nosso queridíssimo pastor Farley Labatu. Muito bom. Pode sentar aí. E o nosso querido amigo, também youtuber, Luca Martini. Bom. Aê! Seja muito bem-vindo à comunidade Alcance. Vamos sentar. Então agora, né? Nós vamos bater um papo aqui, galera, sobre algumas coisas que nós conversamos desde quinta-feira. Só vou esperar o pessoal que está chegando sentar, né? Depois eles vão poder falar um pouquinho deles. Mas é um momento bem especial que a gente sempre gosta de ter para vocês também, além de não só subir aqui, eles também poderem falar o que eles pensam. E nós vamos compartilhar. E a primeira pergunta, acho que todo mundo está com o microfone, ó, tem aguinha do lado, tá? Tudo de boas. A primeira pergunta que a gente quer que vocês falem é sobre como o Espírito Santo te dirigiu a fazer o que você faz hoje. Como você entendeu se aquilo assim foi realmente o Espírito Santo, porque... eu vou pegar um gancho aqui, né, alguns já me conhecem, mas, por exemplo, eu tive uma experiência, a primeira experiência, né, porque eu sempre falo assim, a vida do crente é uma aventura. Às vezes a gente acha que não é, cara, mas é uma aventura. Fala sério, tanta coisa acontece, né, igual ontem. E tipo, gente, a gente precisa que dê certo as coisas, e Deus vai lá e faz. Então, é uma aventura. Eu lembro que eu não conhecia muito bem essas coisas aí de Jesus e tal. Era meio doida da vida. E a gente foi como o Farley, né? Tem umas paradas aí que acontecem, o pessoal que fala numas línguas estranhas, e eu era toda doida, língua estranha, quero ver esse negócio. E a gente foi, eu lembro que era um chalezinho, acho que a pastora Kelly acho que conheceu esse chalé. Era um chalezinho lá de uma família, e eles se reuniam na sexta-feira à noite, e eu lembro que eu cheguei lá, vamos dar a mão, e daqui a pouco a gente... E deu a mão, e eu fui tomada pela presença do Espírito Santo, e para mim, uma pessoa que era meia doida, né, que precisava de outros subterfúgios para ter alegria, para ter experiências, assim, falei, nossa, eu não preciso de nada para ter isso, esse Espírito Santo eu quero sempre. Então, desde então, eu falo assim, o Espírito Santo, todo dia eu tenho uma experiência com ele. Porque todos os dias a gente tem algo que o Espírito Santo fala com você. E aí, essa pergunta é, como o Espírito Santo te dirigiu a fazer o que você faz hoje? E assim, realmente, a gente precisa ter esse amigo, né? O Espírito Santo, nosso amigo, ele precisa falar com muita convicção, como a Fabiola se largou a faculdade, é isso? Então, assim, eu também, eu sou formada em pedagogia e me formei o ano passado... eu já era pastora, mas o ano passado, sim, o Espírito Santo trouxe uma convicção que era isso que eu precisava fazer. Que era o tempo de eu largar concurso público, era o tempo. Mas eu fiz isso um tempo. Então, assim, com essa convicção, hoje eu consigo estar aqui e saber que aí, ó, estou no lugar, porque foi Ele que me dirigiu. Então, eu acho que é essa a pergunta, né? Como você sentiu que como o Espírito Santo dirigiu a estar aqui hoje? Posso ir no embalo, já que eu já estava falando? Eu vou no embalo, então. Assim, é porque Deus sempre vai levando você a fazer coisas diferentes, né? Mas o start de começar as coisas foi lendo a Bíblia e percebendo que alguma coisa
aconteceu com Jesus quando ele foi batizado pelo Espírito Santo, sabe? A Bíblia diz que quando ele foi batizado nas águas, os céus se abriram, o Espírito veio sobre ele, e quando o Espírito veio sobre ele, tudo mudou. Sabe, você ouve muito pouco da infância de Jesus, da sua juventude, mas a partir daquele momento que ele é batizado nas águas, começa o seu ministério, porque o Espírito realmente veio sobre ele, e ele é levado pelo Espírito até o deserto, depois ele volta no poder do Espírito, e ele vem ensinando e falando assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí ele fala o porquê o Espírito estava sobre ele. Porque ele me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres. Ele me ungiu para libertar os cativos, o oprimido, dar vista aos cegos. Então assim, teve um porquê o Espírito Santo veio sobre ele. Então eu entendi que não era só uma questão minha, mas também existia uma missão na vinda do Espírito, né? Tanto é que Jesus, ele diz para os seus discípulos, quando eles falam assim, então a gente vai, fala, então, espera na cidade. Espera na cidade para quê? Porque você vai cumprir uma missão a partir dali. Então quando eu percebi isso, eu falei assim, então tem um porquê. E se eu não estou fazendo isso, eu estou desperdiçando aquilo que Deus colocou sobre mim. E esse Espírito não é um fantasminha, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, que habita em mim. Aí eu comecei a pensar, o que pode acontecer se eu der liberdade para Ele fazer o que Ele quer fazer? Sabe, a Bíblia diz em Atos 10:38 que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele andava por toda parte, curava os enfermos, libertava os oprimidos, fazia o bem. Então assim, ele cheio do Espírito Santo, alguma coisa aconteceu na sua vida. Então eu decidi dar essa oportunidade de viver isso, sabe? Uma vida cheia do Espírito Santo tem que ser diferente daquela que eu vivia. Mas ao mesmo tempo diz que os apóstolos foram e Deus cooperou com eles. Então assim, tem uma reação nossa àquilo que Deus propõe, as verdades bíblicas, a verdade do Espírito, e uma resposta nossa, fazendo a nossa parte para que o Espírito faça parte dele. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque a partir daí eu comecei a ver a Bíblia sair do papel e ver as coisas acontecerem mesmo, com pessoas serem curadas, demônios serem expulsos, pessoas se convertendo, pessoas que você nunca acreditaria, nunca pregaria, se você não falasse assim, não, mas eu não estou sozinho, eu estou com o Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo pode tocar o coração dessa pessoa, o Espírito Santo pode curar essa pessoa. E eu comecei a pensar, porque muitas vezes a gente pensa assim, e se não acontecer? Eu comecei a pensar, e se acontecer? Porque eu não estou sozinho, não é um Espírito qualquer, é o Espírito de Deus que está em mim. Ele fez isso com Jesus, fez isso com os apóstolos, por que não fazer comigo também? Prega! Vai lá, Fabiola, é sua. O que me levou a fazer o que eu faço? Eu abracei muito aquela palavra de 1 Coríntios 13, sabe? Se você não tiver amor, você não tem nada, você não é nada e você não pode fazer nada. Então, o que me levou a fazer o que eu faço hoje é o amor que eu tenho dos primeiros mandamentos, sabe? Amar a Deus acima de todas as coisas, o amor a Deus, o relacionamento com Deus e o amar ao próximo. Porque se eu tenho esse amor como base de tudo, eu posso fazer qualquer coisa para Deus. Eu posso pregar, eu posso ser usada por Ele para curar, eu posso ser usada por Ele para profetizar, eu posso fazer qualquer coisa. Porque desde o momento que eu tenho um amor por vidas, eu entrego a minha por elas. A partir do momento que eu vivo o amor intensamente, eu me proponho a fazer qualquer coisa por aquele que é o dono do amor. Porque a base de tudo é você ter um relacionamento com Deus. E é o relacionamento com Deus e o amor pelas pessoas que vai te levar aonde Deus quer te levar. Hoje eu me considero, as pessoas me chamam em título de influenciadora, criadora de conteúdo, youtuber. E não foi que algo me levou a fazer isso. Deus colocou muito amor no meu coração e hoje eu posso estar fazendo isso na internet, mas eu posso fazer qualquer outra coisa que Ele colocar no meu coração. Mas uma coisa eu tenho para te dar uma dica, caso você esteja pensando, poxa, o que vai me levar a fazer alguma coisa? Porque hoje, talvez você não esteja fazendo nada, você não se considera alguém que tem um chamado, ou um ministério, alguém que tem pelo menos alguma coisa em vista. A minha dica para você é, abraça aquela palavra de Paulo, sabe? Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. E o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. A gente tem um pouco de tendência a ir para a nossa zona de conforto. Presta atenção se não é assim. Você não gosta de falar em público. Aí você fala, não fui chamado para pregar. Não é o meu chamado. Você não gosta de ser visto com as pessoas. Você não gosta de estar na frente de multidões. Aí você fala, o meu chamado é estar no slide. É mexer no slide, é estar ali na entrada. Você sempre foge daquilo que você tem medo. Mas eu tenho aprendido a ir diretamente aonde eu tenho medo.
As pessoas me veem hoje falando para multidões, assim, um público grande na internet, mas a verdade é que eu não gostava de falar. Eu sempre fui muito tímida, muito retraída. Eu tenho 3 irmãos da minha casa, eu era muito na minha, muito calada, muito estranha, sabe? Bem estranha. Bastante, mais do que vocês podem imaginar. Imagina o estranho. Tá aqui, ó. Estranho, Stranger Things, enfim. Não conversava, não tinha muitos amigos, não era boa em comunicação, mas isso era a minha fraqueza que eu considerava, né? Aquilo que me atrapalhava. Mas é justamente na minha fraqueza que Deus consegue se manifestar de um jeito único, sabe? Porque eu sei que quando eu estou pregando para multidões, eu sei que eu não sou daquele jeito, eu sei que naturalmente eu não tenho tendência a falar na frente de muitas pessoas ou com muitas pessoas. Mas naquele momento eu sinto que Deus está totalmente no controle. E é isso que eu preciso, sabe? Estar fazendo algo que eu sei que eu não tenho controle sobre aquilo, que vai além da minha força, da minha capacidade. Quando você olhar para aquilo que você não se via fazendo, enxergue que talvez Deus quer que você faça justamente aquilo para te mostrar que não é você. Não é a sua capacidade, não é a sua desenvoltura, não é o seu jeitinho bom de falar, não é a sua personalidade que está colaborando com aquilo. Não é você, é Deus. É o poder de Deus que se aperfeiçoa justamente onde você acha que é o seu ponto fraco, onde você acha que não ia conseguir dar conta, sabe? É muito fácil. Eu amo desenhar. Aí eu falar assim, eu acho que o meu chamado é arte profética, eu vou só ficar aqui desenhando. Pode ser arte profética, mas pode ser mais que isso. Pode ser além daquilo que você gosta de fazer, é aquilo que você precisa e foi chamado para fazer. Coloca isso no seu coração, porque isso... Sabe, quando eu entendi que a base é o amor, vou até ministrar sobre isso hoje aqui à tarde. 4 horas, viu, gente? Não fujam, não saiam. Manda um zap pros amigos aí e fala assim, cola aqui que vai ser demais. E é sobre isso, é sobre o amor. Porque se vocês tiverem amor, assim, queimando no coração de vocês, vocês topam tudo para Deus. Tudo, tudo, tudo. Até aquilo que você imaginava que, não tenho chamado para isso. Deus te mostra que tem, porque o chamado é dele, ele dá para quem ele quiser. Aí as pessoas falam assim, Fabíola, mas como é que você lida com as críticas, os haters, naquilo que você foi chamado, né? Eu amo as pessoas. Eu amo tanto que poxa, você não me ama também? Tá bom. Você me odeia? Mas essa que é a parte boa. O hater é a parte boa aqui, né? Eu espio na carne também ali. Mas eu amo tanto as pessoas que eu posso lidar com o fato delas não concordarem comigo. Eu amo tanto elas que o amor não busca os seus próprios interesses, né? É muito fácil eu ajuntar só pessoas que me agradam e me elogiam. Mas quando você ama as pessoas, independente de que elas são, independente de que elas vão votar, inclusive. Dia 7 e 17, beleza, pessoal? Sem pressão. E aí, Farley? Muda de assunto rapidamente, vai, Farley. A gente não pode falar muito sobre isso, né? Mas eu vou votar às 17 horas amanhã. Eu também, só vou às 17 que eu posso. Então, gente, uma das coisas que eu mais gosto de falar é sobre essa questão do chamado. Eu acho que nessa idade, na maioria de vocês, eu acho que um dos maiores desafios é tentar entender o que Deus tem. Com 16 anos, eu tinha muito mais Bíblia do que experiência com Deus. Mas eu olhava para a Bíblia e via que Deus, desde o começo das Escrituras, Deus se revela como um Deus que fala. Então Deus já no 2º versículo do 1º capítulo de Gênesis, aparece Deus criando o mundo pela sua fala, né? Você vê logo depois disso, Deus mandando que o povo escrevesse aquilo que ele falava. Quando Deus vai fazer a defesa dele mesmo, falando, olha, eu não sou como os deuses de vocês, que não têm ouvidos, não ouvem, não têm olhos e não veem, e não têm boca e não falam. Então eu falei, meu Deus é um Deus que fala e eu tenho que aprender a ouvir esse Deus. Essa foi a primeira coisa que eu abracei e falei, eu tenho que aprender a ouvir. E eu acho que 2 coisas foram essenciais para isso. A primeira, eu li mais ou menos nessa época o livro de um cara chamado Larry Lee. É um livro que se chama Nenhuma Hora. Então esse cara, ele pega o texto quando Jesus está no Getsemane, e ele fala para os discípulos, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. E nesse livro ele faz um desafio para o leitor, ele fala assim, olha, eu desafio você, que se você orar 2 horas por dia, no final de 1 ano, você não vai ser uma pessoa completamente diferente. Eu sou sanguíneo. Eu li esse negócio e falei, cara, 2 horas por dia, 1 ano, falei, já era, vou orar 4 horas por dia em 6 meses, eu vou ver a parada acontecer. E eu fiz um propósito de orar pelo menos 4 horas por dia. E eu fiz isso por 2 anos. E com 6 meses eu pude comprovar o que aquele cara
falou, e eu comecei a ouvir Deus. E a segunda coisa, quando eu fiz 17, 18 anos, meus pais tinham uma casinha Antonina, que ficam 100 quilômetros aqui de Curitiba, e eu comecei a fazer o seguinte, pegava uma mochila, enchia de comida dentro, pegava a Bíblia, uns livros de estudo, fita cassete de louvor na época ainda. Nossa. E eu pegava... Prega a idade, amigo. Isso é da época do Pastor, o Rica. que é isso? Não era no Google. pendrive, não? Tem certeza que não era no pendrive? Pegava essa mochila e vazava e me fechava nessa casa. Eu chegava lá, eu cozinhava bastante comida e eu congelava vários pratos. Então eu fazia uma refeição por dia. No Comida, pôr do sol, fazia tinha que ter uma comida. refeição. E aí eu já começava o jejum de volta. E eu cheguei, na época, a me fechar 14 dias sozinho. Só eu, Deus, a Bíblia, aqueles livros. E eu digo para você que eu aprendi a ouvir a Deus naquele lugar. Esses dias alguém me perguntou, pastor, como você sabe quando é a voz de Deus e quando não é? Eu dei um exemplo muito simples. Se a gente pegar o pai de um de vocês, ele ligar aqui, a gente colocar ele no Viva Voz, no microfone, e ele falar assim, filho, você está aí, ninguém vai saber quem é, só o filho. Só o filho vai reconhecer a voz. Por quê? Porque tem intimidade e conhece a voz. Então, se quer ouvir Deus, você vai ter que gastar tempo com Ele. Não tem atalho, não tem outro jeito de fazer. E nesse tempo de mergulhar e me fechar com Deus, Deus desenhou muito do que eu vivo hoje. É claro que não nos detalhes, mas eu sabia que eu ia escrever. Eu sabia que eu ia ser um pastor em tempo integral. E eu sabia que eu ia viajar pregando. Então, todo o desenho disso eu ouvi quando eu era adolescente ainda. Muito, É isso. É muito bom. Nossa. Você viu, né? Aprofundado do aramaico, hebraico. Então, a próxima pergunta é isso que o Farley falou, e bem legal, porque é como você mantém a comunhão com o Espírito Santo. E eu vou pegar o gancho aqui do Farley, porque eu lembro que quando eu também me converti com 17 para 18 anos, eu estava na época de escolher a faculdade para fazer. E aí eu estudei uma época aqui em Curitiba, depois eu voltei para o interior, e eu fiquei um tempo sem estudar. Falei, não, eu vou ficar meio ano, e depois eu vou resolver o que eu vou fazer. E o que eu fazia à tarde? Eu almoçava, eu pegava a Bíblia, e eu sentava ali com um caderninho do lado, com lápis colorido, né? Porque eu sou menina, né? Com lápis colorido e ia lá. E exatamente, eu acho que a chave é isso, que foi o que a Fabiola falou, que o Luca falou, é a gente se apropriar. Você vai conhecendo o livro, a Bíblia, Deus vai falando, os versículos vão saltando aos nossos olhos. E você vai pegando aquilo e você vai tomando aquilo para a sua vida, e você vai vivenciando aquilo. Então, eu acho que para manter essa comunhão com o Espírito Santo, a gente precisa realmente conhecer o que está escrito na palavra. Porque aí você vai conhecendo, você vai entendendo, como o Luca falou, se está escrito lá, se está escrito em Atos 1:8, que eu fui chamado, que a partir do momento que eu tenho o poder do Espírito Santo sobre a minha vida, eu fui chamada para ser testemunha, eu sou essa testemunha. Então, eu vou viver aquilo que está na palavra. Mas você precisa ter esse contato diário com a palavra, orando e tendo esse tempo de comunhão com Deus. Tendo realmente esse tempo assim, e é bom quando a gente é adolescente, a gente está nessa fase, que a maioria de vocês estão, que a gente não tem tanto compromisso. Então, você pode pegar lá 1h à tarde e falar, hoje eu não vou jogar tanto videogame, eu vou ler a palavra, eu vou buscar aquilo que o Espírito Santo quer para mim. E eu tenho certeza que Ele vai se revelar a você. Hoje eu vou deixar de assistir aqui a série do Netflix e vou passar a madrugada orando. Eu tive muitas experiências com o Espírito Santo nisso. Muitas experiências dele falando, coisas que iriam acontecer, que eu já vivi, coisas que eu ainda não vivi. Mas assim, a gente precisa realmente buscar. Porque não é assim, pronto, né? Abriu o céu e agora desceu aquele anjo lindo, maravilhoso. Mas você precisa buscar, porque está ali, está na mesa. Está colocado na mesa, você tem que se assentar à mesa e comer aquilo que Deus tem para você. Então, eu acho que é isso, assim, a gente precisa realmente se apropriar daquilo para ter essa comunhão com o Espírito Santo, né? Eu costumo pensar no relacionamento com Deus também como a fome. Sabe, você não come se você não está com fome. O grande ponto é que se você ficar 4 dias sem comer, você perde a fome. Você perde totalmente a fome, seu corpo desliga e você não tem mais fome. E é assim com Deus também, sabe? Se você deixa de se alimentar ali, você acaba
perdendo a fome de Deus. E quanto mais fome você tem, mais você quer comer. E quanto mais você come, mais você precisa, porque o seu corpo ele precisa daquele alimento. E quanto mais você se alimenta de Deus, da palavra, daquilo que é eterno, mais você deseja aquilo. Sabe? Porque não existe nada mais gostoso, não existe nada mais doce do que a presença de Deus, do que você conhecer a Deus. Então a fome por Ele tem que ser, é o que motiva você, né? Para você fazer isso. E também você precisa estar perto de comida para sentir fome. Você se sente cheio de comida boa, você fica com fome, vou comer. Então você tem que andar com pessoas que te aproximam de Deus também. Sabe, pessoas que vão trazer, que estão falando sobre aquilo, que tem aquele cheiro de comida boa, de que está se aproximando de Deus. Porque se você não andar com esse tipo de pessoa, você acaba pensando em outras coisas. Mas se você se aproxima desses lugares, pessoas que pensam nisso e querem Deus, mais você vai querer. Então assim, o relacionamento com Deus não é só feito assim, é feito assim também, né? O que você fala com os outros também molda o seu relacionamento com Deus. O que você pensa com os outros também molda o seu relacionamento com Deus. Muito bom. Só completando o que o Lucas falou. Lucas. Tem um S aí. Acabou a amizade. S de cena. Nunca chama ele de Lucas, viu, gente? Só para uma dica para vocês. Quer ver o rapaz sair se desviar? Luca. Descer da cruz, tá vendo? Ó, completando. É a 17ª vez já que eu te perdoo hoje. Bota aí na conta. Completando, né? Nós somos, o ser humano é uma criatura de hábito. Tudo que você faz em 40 dias vira um hábito. Porque aqui quando você vai ver Netflix, você maratona. Você assiste um episódio e fala, não, vou assistir só um episódio. Você está assim no sofá e fala, eu tenho controle. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu tenho um domínio próprio. Aí meia hora depois está lá você vendo outra série, porque aquela você já terminou. Você já colocou em dia, assistiu vários episódios o dia inteiro, está um zumbi já ali. Tem resto de comida em você, está deplorável. Tem ratos andando pela sua casa e você está ali pensando, meu Deus, olha só, Mestre Flink está aqui já. Você fica fora de si quando você começa a fazer uma coisa, quanto mais você faz aquilo, mais você quer fazer. Por exemplo, quem aqui... Vou fazer uma pergunta. Quem aqui gosta de salada? Ai, gente, esse pessoal fitness. É porque o pastor também, né? A igreja reflete o pastor, tá vendo, né? Tá vendo, né, Kelly? Quem aqui, até pouco tempo, não gostava de salada? Tem aí um 10%. Como que começa a gostar de salada se você não gosta? Comendo. Começa a comer salada, uma hora você vai gostar de salada. O nosso paladar é um dos exemplos de hábito. Tudo aquilo que você parou de comer que você amava, eu era apaixonado por refrigerante. Parou de tomar refrigerante, consegue ficar anos sem refrigerante. Então tem gente que fala assim, porque eu não consigo parar de pecar. Treina todo dia a fugir do pecado para você ver. Treina todo dia, porque a palavra de Deus diz, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Agora a gente não treina, não cria o hábito de fugir do diabo. Pelo contrário, cria o hábito de chamar ele para assistir Netflix junto, né? Vira best friend. Aí vira o hábito de não fugir do pecado. A questão é tudo que você faz com frequência, com ordem. No começo, às vezes é uma disciplina. Mas depois se torna um prazer. Se torna um prazer. Talvez você hoje abra a sua Bíblia e pense, vou fazer aqui, vou tentar, Deus, ler essa palavra, que não gosto muito de ler, não entendo nada. Não sei nem se está certo, assim. Aí você vai ler um capítulo por dia, daqui a pouco você criou o hábito da palavra de Deus, que você se pergunta, como que eu não estava lendo esse livro antes? E tudo é hábito. Para você manter, é um hábito. Eu lembro que, até ontem, eu estava conversando com a minha amiga, a Ivana, e eu enxergo a palavra de Deus como um baú cheio de tesouro. E muitas vezes a gente abre a palavra, assim, e você só está vendo o baú. E a revelação é o tesouro. Então, muitas vezes você passa o olho só pelo baú e você se contenta. E Deus não te deu nem a revelação ainda sobre aquilo. Eu estava comentando a ela sobre Esther, porque eu falei assim, amiga, Deus, eu quero muito pregar sobre Esther, na história de Esther. Mas até agora, sempre que eu li, eu só olho para o baú. E eu sei que um dia eu vou deslizar os meus olhos sobre Esther e eu vou conseguir enxergar além do baú. Eu vou enxergar um tesouro ali, vai saltar, uma frase vai saltar. E Deus vai me dar uma revelação sobre aquilo e eu vou conseguir trazer algo novo sobre aquela história que é tão conhecida. Porque a Bíblia é isso, é uma história que todo mundo já conhece. Mas às vezes em um momento você olhou e você não viu só o baú, né? Fala, e saltou um tesouro e você traz uma mensagem que as pessoas pensam...
Nunca vi isso. Como assim eu li essa palavra várias vezes? Porque várias vezes você olhou o baú, mas alguém criou o hábito de falar: Deus, me mostra os tesouros que estão escondidos. Tudo é hábito. Você pode fazer aquilo que você acha que não pode fazer. Ah, não consigo, não gosto. Você pode, sim. Porque domínio próprio e o Espírito Santo estão sempre sobre você. Amém? Então, gente, tem uma frase que eu gosto muito de repetir, que é a seguinte: a maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais, eles são naturais. Mas é a nossa disciplina e fidelidade nos dias naturais que tornam os dias sobrenaturais possíveis. Eu não conheço ninguém que consiga ter grandes experiências sem ter uma disciplina. Isso é base. Nesse livro do Larry Lee mesmo, ele fala de 3 fases. Eu experimentei isso. Ele fala, quando você começa a orar, primeiro você vai orar porque você entende que tem que orar. Cara, a Bíblia fala, eu vou em obediência. Chega a hora que você cria o hábito. Então, aquela hora você vai orar porque é a sua hora de orar. E chega a hora que você tem a sede de oração. Aí você não tem que orar aquele tempo, você quer orar mais do que aquilo que você pode. Então, tem essas fases. As pessoas que eu conheço que mais conseguem ter uma vida constante, devocional, são as pessoas que têm horário separado para isso. Porque se você acorda e fala assim, a hora que sobrar um tempinho eu vou orar, você vai fazer qualquer outra coisa, menos orar. Então tem que ter a disciplina, e mesmo tendo a disciplina, é claro que ela deixa 90% mais fácil, mas eu faço meu devocional sempre de manhã eu não faço nada, eu acordo, eu faço meu chimarrãozinho e eu passo as primeiras horas da manhã orando. E às vezes eu vou deitar de madrugada e falo, nossa, que delícia, daqui a pouco eu vou acordar, vou fazer meu chimarrão, vou ficar com Deus, vou ler a Bíblia. Mas tem dia que eu acordo de manhã e falo, nossa, velho, a última coisa que eu queria fazer agora era parar para orar. Às vezes eu acordo, eu não tenho vontade de vir para a igreja. Aí eu falo, nem vou, mas eu lembro que eu sou pastor, tem que vir. Então, é nessas horas, porque assim, todo mundo, se vem para um evento como esse, você sai tocado daqui, você fala, mano, o pastor orou, leu que era para orar 2 horas, orou 4. Eu vi que era para orar 4, vou orar 8. Recebi muito chu nesse final de semana, e eu vou ferver, eu vou orar que nem um louco, e você recebeu um gás, você chega com essa vontade, só que o que faz a diferença entre você e as outras pessoas que vão parar? É que quando essa vontade passar, você vai permanecer do mesmo jeito. Então é a disciplina que acaba diferenciando uma pessoa da outra. E no final das contas acaba sendo sempre uma decisão. E eu escolho gastar meu tempo com Deus. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha mesmo, tudo. E agora, mas é que foi tão legal, né? Vamos continuar falando sobre... Cancela a pregação, vamos ficar conversando aqui. Vamos ficar conversando. Porque eu acho assim, se a gente conhecer realmente essa pessoa do Espírito Santo, é tão mais fácil, como vocês falaram, assim, é igual comida. Eu falo, gente, não tem como. Agora, eu escuto muito aqui dos adolescentes falar, mas eu não consigo, eu não escuto Deus falar comigo, eu não consigo ter experiência com Deus. E sempre assim as respostas, eu pergunto, e aí, como está a sua vida com Deus? Um dia eu faço, 5 eu não faço. Fica a dica que todo mundo falou aqui, é a constância, né? É você entender, igual comida, você come para viver, então você tem que orar, buscar a Deus para ter experiência, né? Agora eu queria saber, se vocês pudessem definir o Espírito Santo em uma palavra, qual seria para você? Você pode até falar a palavra e explicar, mas uma palavra. Só uma? Vamos pensar, né? Eu acho que é um amigo, né? É o amigo, assim, aquele verdadeiro amigo. Eu costumo pensar que Jesus também é aquele general que fala, vai para a guerra, só que nós vamos lutar juntos, estou indo com você, entendeu? Aquele amigo que está o tempo todo, não importa as circunstâncias, não importa o que você está fazendo, é um amigo presente. Não é só um amigo que espera algo de você, mas é um amigo que é amigo, né? Tem uma frase muito famosa de um filósofo americano que ele diz assim, a melhor coisa que você pode ser para o seu amigo é ser seu amigo. Então assim, o Espírito Santo é um amigo. O que é esse amigo? Para mim é isso. Dura coisa pedistes, hein? Acho que eu não consigo definir na palavra. Acho que
Existe uma palavra que engloba várias palavras? Plenitude? Plenitude. Porque o Espírito Santo, ele sempre se revela de algo novo. E se você fala uma palavra, às vezes você se prende a algo que você ainda vai experimentar e vai ter outras coisas. Eu não consigo definir uma palavra, acho que é plenitude, acho que é um todo, sabe? É um todo, não é uma característica, assim, é um todo. Porque se move em várias áreas, no emocional, no racional, no esforço, no espiritual e no natural, como o Farley falou. O Espírito Santo, ele é tudo para a gente. Jesus nos deixou, né? Deus é tudo para nós. Eu não consigo definir numa palavra, acho que é plenitude. Eu acho que eu preciso estudar mais um dicionário para encontrar uma palavra que melhor se encaixe lá. Indispensável, algo que não dá para você viver sem. Procura no dicionário aí, dá um Google. Eu acho que se eu fosse definir numa palavra, seria Deus. É. Aquela que O vai vir Espírito na... Santo parece simples, mas o Luca falou uma coisa muito interessante. Falou, muitas vezes a gente tem aquela ideia, quem que é Deus? Deus é o Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, Jesus. Jesus é o meu irmão, aquele que morreu na cruz por mim. Quem que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma brisa suave. E para mim foi uma revelação entender que o Espírito Santo é Deus, o pacote inteiro. E a gente caminha em cima da revelação que a gente tem de quem é o Espírito Santo. Por isso a intimidade é muito importante. Porque a visão que você tem de quem é o Espírito vai definir como vai ser o seu relacionamento com Ele, né? Uma coisa que Deus me mostrou, isso eu não ouvi de ninguém, foi lendo a Bíblia. Eu cresci ouvindo que o Espírito era sujeito ao profeta. Não, cara, calma, porque o Espírito é sujeito ao profeta. Quando eu fui estudar, eu vi que a Bíblia nunca falou isso. A Bíblia diz que os espíritos, com letra minúscula, no plural, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Tá, pastor, o que significa isso? Significa que quando está num culto, levanta um maluco e quer orar em línguas mais alto que o pastor, não é o Espírito Santo que está sendo mal controlado. É esse cara que não está controlando a alma dele, e isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. O que isso mudou na minha vida? Eu falei, cara, eu não quero sujeitar o Espírito Santo. Eu quero me sujeitar a Ele. Nossa, pastor, quero saber mais sobre isso. Vai ler no meu livro, Marcados pelo Espírito, que está para vender. Muito bom, muito bom. Ali no estande do Ele Vive, fazer o merchan, aproveitar, né? Então, o Espírito Santo é Deus, com o pacote inteiro. Eu creio assim que é impactante quando a gente realmente tem essa revelação de quem Ele é. Porque Ele é amigo, Ele é realmente a plenitude, Ele é Deus, mas nós precisamos conhecê-lo. E uma das coisas assim que me marcou muito foi quando eu entendi que Ele é uma pessoa. Porque às vezes a gente pensa, o Espírito Santo é só o sentimento, é a emoção. Eu venho aqui no culto, vou receber, que legal, saí daqui tal, fui impactado, senti aquela coisa, e saio daí para fora, dali um dia, beleza, no segundo dia não tem mais nada, mas Ele é uma pessoa. E o que eu tenho assim muito comigo é o versículo que fala que o Espírito Santo tem ciúmes de você. Se Ele tem ciúmes de você, é porque Ele quer ficar com você o tempo todo. Ele quer que você... Sabe o melhor best friend? Seu melhor amigo? Que você não consegue... eu não posso comprar mais mulher, né? Eu quero ir com alguém no shopping. Eu tenho que perguntar a opinião da pessoa. Cara, o Espírito Santo, Ele quer ser isso para você. Ele quer estar ali o tempo todo. Ele quer te ajudar, te direcionar o que você vai fazer, como que você deve se portar em algumas coisas, que daí entra o que o Farley falou, né? Porque para a gente ter autogoverno, para a gente ter segurança daquilo que você quer fazer, você precisa estar sujeito a alguma coisa. E você precisa estar sujeito a Deus, ao Espírito Santo. Então, assim, eu vejo, cara, às vezes assim a gente pergunta... eu queria fazer tal coisa, será que eu faço? Será que é legal se eu fizer isso? Pergunta para Ele. Então, assim, Ele é tudo. Acho que não tem realmente uma palavra. Ele é tudo. Então, assim, eu falo, gente, a gente precisa entender
que existe alguém que quer se apresentar para você. Então, às vezes eu fico pensando quando a gente vai falar, vamos pregar sobre o Espírito Santo. E o meu esposo, que não está aqui agora, eu acho que depois ele vai contar o motivo, mas ele já chega, tá, gente? Ele, assim, uma vez ele foi ministrar sobre o Espírito Santo e eu fiquei, assim, muito impactada, porque ele falou em 15 minutos. E foi algo assim, ele falou assim, eu não vou ficar aqui falando sobre uma pessoa que quer se apresentar para você. E eu falei, como assim? Tem tantas coisas lá na Bíblia, tem tantos versículos. E aí ele começou a falar, e foi assim, algo tão precioso aquilo, e eu comecei a buscar isso, e a ler isso, e falar, realmente, ele é uma pessoa e ele quer se apresentar. Agora, nós precisamos realmente nos escancarar, para que o Espírito Santo possa vir fazer parte da nossa vida, no nosso dia a dia. E aí a gente vai poder fazer tantas coisas aí fora, né? E uma das coisas que eu queria falar, que a gente fala muito sobre o Espírito Santo, e já entrando na próxima pergunta, embalando, que eu vejo assim, muitas pessoas falam, o avivamento, o Brasil precisa de um avivamento, né? Muitos falam lá do avivamento da Rua Azusa, muitas coisas que aconteceu, e eu tenho assim comigo, que o avivamento começa dentro de mim. E ele só vai começar realmente para depois poder transbordar para fora a hora que o Espírito Santo puder me encher. Só que eu só vou conseguir ser cheia desse Espírito Santo a hora que eu conseguir me esvaziar. Porque se eu estou cheia de coisas, de influências aí de fora, de tantas coisas que a gente escuta, tantas coisas que a gente vê na nossa sociedade, Netflix e tantas coisas, ou até mesmo no YouTube, tantas coisas que a gente tem aí hoje, é tão fácil, né, da gente acessar. Então, assim, às vezes eu estou tão cheia de coisa que o Espírito Santo não consegue colocar mais nada dentro de mim. Então, assim, eu entendo assim que para esse avivamento vir, primeiro em mim, para depois que eu possa transbordar nos outros, eu preciso me esvaziar dessas coisas. E aí ser cheia daquilo. E eu lembro, eu não terminei, eu esqueci, na verdade, de falar, eu lembro que um dia a minha mãe foi conversar, até acho que foi com o pastor Luciano, e falou assim, olha, eu queria falar porque a minha filha, eu acho que ela está meio doidinha. Porque ela só lê a Bíblia, das 2 horas da tarde às 6 horas da tarde. Ela não faz outra coisa, né? Eu acho que ela não entendia, né? Eu hoje, se os meus filhos fizessem isso, eu ia lá, glória a Deus, vamos lá. Então, e eu vejo assim, tanta coisa ali, Deus foi tirando de mim, tanta coisa que não era legal, e Ele pôde encher com a sua palavra, pôde ir colocando. Então, assim, eu vejo, gente, o avivamento, ele precisa começar dentro de nós, para que depois a gente possa influenciar os outros, para que depois a gente possa transbordar na vida dos outros, para que aí eu realmente consiga influenciar. E agora eu queria saber assim de vocês, o que é esse avivamento para vocês? O que é? Ou como que você, assim, como que a gente pode fazer? Eu creio que realmente o avivamento, eu creio assim, nós vimos lá então em Pentecostes, né? Veio lá, batizou um monte de gente, mas começou com um grupo pequeno. Começou com eles buscando a presença do Espírito ali na casa de Marcos, e buscando, e uma hora aquilo fluiu. Então, por isso que eu falo, eu vejo assim, a gente precisa ter isso dentro da gente, e aí a gente influenciar os outros, para que depois a gente seja, imagina, né? Um bando de jovens e adolescentes, uma tocha humana, né? Então, assim, eu queria perguntar isso para vocês. O que é essa questão realmente do... Claro que tem muitas coisas teológicas, mas eu estou falando assim, o dia a dia aqui. Eu acho assim, que o avivamento é Deus transformando a vida do homem, realmente. E qual é essa transformação? Eu acredito que a transformação é o homem passar a amar a Deus sobre todas as coisas, sabe? Cumprindo o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E a partir dali, todas as outras coisas vão acontecer, entendeu? Que Jesus vai falar assim, ama a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. E assim a lei é cumprida, você cumpre a lei, você consegue obedecer o que Deus fez. Mas o avivamento para mim é isso, sabe? É quando Deus transforma o meu coração ao ponto de conseguir fazer com que o meu coração se volte totalmente a Ele, viva uma vida consagrada a Ele.
E eu acredito que, vivendo assim, você pode influenciar outras pessoas para viver isso. E eu não vejo o avivamento como um mover, sabe? Eu acredito que o mover de Deus, as coisas está apontando para esse lugar, está apontando para um lugar onde as pessoas vão se entregar a Deus totalmente. Mas para mim, o avivamento na minha vida é isso, é quando eu olho para o meu coração e eu sei que o meu coração está entregue totalmente a Deus. É viver o que está na palavra, né? Eu acho que, eu acho que o grande desafio da humanidade hoje é nós conseguirmos viver isso que o Luca falou. Entender que Deus é a coisa mais importante, é o nosso maior objetivo, né? Então, gente, eu acho que eu vejo se falar muita coisa sobre avivamento. Eu acho difícil alguns conceitos, porque a gente não tem um avivômetro. Seria bom, né? Deixa eu medir aqui se está rolando avivamento aqui ou não. Eu acho que muita coisa que a gente... Eu fico muito com o conceito histórico do que é avivamento. Então, eu acho que muita coisa que a gente chama de avivamento, na verdade, é um despertamento. Agora, uma coisa que a gente pode saber é o seguinte, aquilo que a Leslie falou. Todo avivamento começa com avivamento pessoal. Então, quando você olha para Atos, ou quando você olha para os avivamentos da história, o avivamento mais intenso, que é considerado pelos estudiosos depois de Atos, é o avivamento do país de Gales. O cara que começou foi um minerador de carvão, chamado Ivan Roberts, que começou a ler a Bíblia dentro da mina de carvão, coberto de pó de carvão, e um dia explodiu um negócio na mina lá. Esse cara quase morreu, o fogo chamuscou uma página da Bíblia dele. Falou, nossa, Deus marcou minha Bíblia. E aquele texto marcou ele falou, tem um chamado. Ele começou a pregar para as pessoas dentro da mina de carvão. E se você estudar, cara, é espetacular o que aconteceu. Moveu o país inteiro, de fechar time de futebol, porque os jogadores se converteram, não queriam mais jogar, a galera não queria mais ir no estádio. Os caras contam histórias de pessoas irem no bar, pedir uma bebida, começar a chorar, e ir embora, e deixar a bebida lá, porque não tinha coragem de tomar sem ninguém pregar. Né? Agora começou com quem? Começou com um cara. O avivamento depois na Rua Azusa, começou com um cara... que você imagine, isso foi em 1901, tempo de segregação racial. Ele era um negro, cego de um olho, que foi tocado, foi visitar o avivamento no país de Gales e depois foi para Los Angeles. E lá começou aí o avivamento da Rua Azusa. Então foi um cara que foi despertado e incendiou outras pessoas. Então sempre começa com avivamento pessoal. Se eu quero... trazer avivamento, se eu quero ser um avivalista, a primeira coisa, eu tenho que buscar o meu avivamento, ponto. Agora, o que é o avivamento? Eu acredito que o avivamento, ele é um período. Eu tive uma conversa com o Dan Duque esses dias, muito interessante. Ele falou, Farley, as pessoas ficam se perguntando como que deixar o avivamento acabar. Ele falou, o avivamento é para acabar. Por quê? Porque o avivamento, ele é caracterizado por um período de arrependimento, intercessão, busca incessante por Deus, que traz grande salvação e traz a revelação para a igreja como um todo de uma verdade específica das Escrituras. Então, apesar desse avivamento diminuir, ele deixa uma marca na vida da igreja que nunca mais sai. Então, por exemplo, da Rua Azusa nasceu todo o movimento pentecostal que existe hoje, nasceu de lá. Tá, mas o avivamento da Rua Azusa acabou? Acabou, mas o movimento pentecostal, o entendimento de viver pelo Espírito e manifestar os dons espirituais não acabou. Eu acho que isso é avivamento. É isso aí, Fabíola. Tem mais nem o que falar, né? Eu concordo muito com o que o Farley falou, principalmente a parte do despertamento. Eu acho que o despertamento é a melhor palavra para a gente falar, porque é quando você decide sair da sua zona de conforto, da sua bolha, e você decide fazer, ao invés de estar sempre esperando alguém se levantar e alguém fazer. Isso na vida, a gente sempre olha muito para o outro, a gente sempre olha para fora, e todas as respostas estão dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, os caminhos estão dentro de nós. Quando a gente olha e faz as perguntas, e busca a Deus, e faz as perguntas certas, você consegue alcançar o que você quiser, pela graça de Deus. Na questão do avivamento, eu super concordo com essa forma de pensar. Eu acho que tem que haver também
um avivamento, um despertamento na cosmovisão. Não só na área espiritual, mas avivamento na política, um avivamento no ensino, na sabedoria, na ciência, na arte, o avivamento em tudo. Porque se a gente entende que é um todo, que Deus é criador e que tudo veio da criação dele, tudo veio dele, a gente entende que a gente não toma parte só do espiritual, não é só um avivamento espiritual. O avivamento é a gente entender que é o plano de Deus, é o plano de Deus aqui na terra. E é você levar o reino de Jesus, você ser um representante do reino e desbravar isso na arte, na ciência, na sabedoria, na medicina, em tudo, porque tudo veio de Deus. Eu acho que tem que ter esse avivamento nas escolas, principalmente, na faculdade, no ensino, porque quando a gente espiritualiza muito, a gente começa a achar que chamada é só pregar, fazer missões, ser pastor, e eu acredito muito no chamado assim, profético forte de você ser um professor na faculdade, porque se tivesse hoje professores cristãos na faculdade, não tinha essa loucura que está acontecendo aí, de um cara super de Deus entrar na faculdade, se desviar desse jeito, virar quase um ateu. Agora por quê? Porque todo mundo direcionou os jovens, sei lá, décadas passadas, busca seu chamado, busca as coisas de Deus, e não explicaram bem o que é as coisas de Deus. As coisas de Deus não é espiritual, as coisas de Deus é tudo, porque Deus é dono de tudo. Então, se você entende, imagina, quando eu vou hoje pregar para adolescente, eu falo muito, eu sempre pergunto assim, o que vocês querem ser quando vocês se formarem? Aí um começa, policial, médico, advogado, cientista. Aí eu estava num lugar um dia desse, aí no momento que cada um respondia, aí uma garota falou assim, quero ser missionária. Aí todos os líderes aplaudiram. É isso aí. Eu fiquei tipo, tudo bom. Vamos aplaudir todos, porque toda profissão no reino de Deus é para glorificar o nome de Deus, amém? Aí comecei a aplaudir, aí falei assim, e eu conversei com os líderes depois, não incentivem só eles a serem missionários, pregadores, pastores, nós precisamos de médicos cheios de Deus, porque muitos médicos não vão ser alcançados por pastores, vão ser alcançados por outros médicos. Muitos professores vão alcançar alunos que jamais estariam numa igreja, mas estão ali na frente deles. Então saiam daqui com essa mentalidade, sabe assim, qual é o avivamento que pode começar através de mim e expanda a sua visão. Não pense só como um crente, sabe, como você se acostumou a pensar. Pense como um filho de Deus, pense como um representante de Deus aqui na terra. Deus pode usar você no direito, na medicina, na pedagogia, Deus pode te usar na faculdade, Deus pode muito te levantar. Tenha seus princípios bem firmes, que o avivamento acontece na sua vida, na profissão que você abraçar e agarrar, tenha isso em mente. Posso complementar uma coisa, Leslie? Eu não lembro o nome do cara, mas foi o homem que Deus usou para trazer o avivamento nas Ilhas Virgens. Esse cara falou algo muito interessante que me marcou. Fizeram uma reunião com pastores do mundo inteiro para falar o que estava acontecendo ali naquela região. E chamaram esse pastor para dar uma palestra, falar sobre o que Deus estava fazendo naquele lugar. E em certo momento ele falou para aqueles pastores, ele falou assim, quem trouxe o avivamento? Quem movimentou o avivamento nas Ilhas Virgens? E todo mundo gritou, o Espírito Santo. Ele falou, você já vai entender, tá? Ele falou assim, fui eu. Ele falou, o Espírito Santo já tinha chego lá antes que eu. Agora a coisa mudou quando eu cheguei. Esse cara, ele falou assim, algumas pessoas dizem que o Espírito Santo às vezes não se movimenta, mas quando ele não se movimenta, eu movimento ele. Então esse cara não estava se colocando como responsável, né? É claro que quem faz é o Espírito Santo, mas o que ele queria dizer é o seguinte, eu entendi o que eu posso fazer em Deus, eu entendi o meu chamado, eu entendi que eu posso dar uma resposta para Deus, e a minha resposta para Deus vai fazer Deus se movimentar. Acho sensacional isso. Abraçar a identidade de instrumento do Espírito Santo, né? Isso é incrível, é lindo. Quer complementar? Muito bom. Nós vamos então encerrar esse momento, que eu acho que foi muito bom, mas vai ter mais, né? E eu queria agradecer realmente, eu não sei se vocês querem complementar alguma coisa, né? Glória a Deus, amém. Estou olhando. Amém. Eu não sei se você quer falar alguma coisa. Não, a gente se vê depois. Se vê depois. Fabiola? É isso, gente, sejam instrumentos. Lembre de quando Mardoqueu falou para Esté, se posicione, Esté, defenda o nosso povo. E ele falou assim, se você não fizer nada, se você ficar calada, Deus vai levantar outra pessoa, mas a responsabilidade vai cair sobre você. E Esté se responsabilizou. Então é assim, se você não fizer nada, na boa, Deus vai levantar outras pessoas para fazer.
mas a responsabilidade sempre cai sobre nós, pelo aquilo que você poderia fazer. E eu não quero ser só um telespectador, sabe? Você não seja só um telespectador da obra que Deus está fazendo na sua vida. Seja um participante. Seja um participante dessa obra. Amém. Queria terminar dizendo que é você quem define até onde você vai em Deus. Isso aí. Não é nem Deus que define isso. Isso aí. Até onde se quer ir. Amém. Obrigado. Vamos descer.